Graça e paz, amados irmãos e amigos. Quero convidá-los para, neste momento, meditarmos na palavra de Deus. Quero convidá-los para abrir em Atos, capítulo 14, do versículo 19 ao 28. Vamos fazer essa leitura bíblica para trazer lições preciosas do Senhor para nossas vidas. Vamos ler? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Irmãos, igreja querida, esse texto nos traz grandes lições. Esse texto nos traz grandes ensinamentos, como mostra aqui a leitura desta palavra, mostrando a intensa dedicação de Paulo. É o tema da nossa mensagem nesse momento. A intensa dedicação de Paulo. Devemos ser intensos na dedicação a Cristo, assim como esse servo de Deus foi. Paulo, como vocês lembram, ele tinha uma missão nobre para executar, né? Por isso, ele tinha combustível para não parar. Paulo tinha uma missão nobre a executar e ele tinha combustível para não parar no meio do caminho. Ele tinha o combustível da fé, ele tinha o poder do Espírito Santo na vida dele. Foi o homem que foi perseguido pelos seus próprios patrícios, apedrejado pelos legalistas judeus. Paulo era consciente que era tão apóstolo como os 12 que foram chamados para andar com Jesus. Ele também recebeu poder e autoridade para celebrar e executar sinais e maravilhas como fatores autenticadores do ministério apostólico. Ele pregou o evangelho ao mundo, assim como os apóstolos também receberam essa missão. Ele lançou os fundamentos da igreja. Ele tinha conhecimento, era um intérprete do Antigo Testamento. Deus revelou a Paulo coisas grandiosas, importantes e ocultas foram reveladas a ele. Ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. Cerca de 13 cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Paulo tinha uma missão para executar. Por isso ele não podia parar, porque ele tinha combustível para não parar. E o combustível maior na vida de Paulo era o Espírito Santo, que o impulsionava, o capacitava, e era o amor de Jesus que o constrangia a pregar, a falar das grandezas de Deus. Nós então, amados irmãos, encontramos nesse texto uma primeira lição desse texto que ele
Paulo foi um homem de dor, foi um homem de sofrimento, perseguido. Inimigos legalistas nominais vieram de longe para apedrejá-lo. Saíram de Antioquia da Pisídia, cerca de 150 quilômetros de Listra. Muitas vezes não tinham bons transportes naquela época, não tinham bons carros, não tinham bons helicópteros, nem avião, não. Eles vieram muitas vezes de longe com certa dificuldade, mas eles queriam perseguir a Paulo. Paulo, homem que soube o que é sofrer, nós vimos que ele escreve, Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, 11, 23 e 25, ele diz: esses são ministros de Cristo? Falam como fora de mim, eu ainda mais. Falando das suas lutas, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida. Eu enfrentei perigos de morte muitas vezes. Versículo 24 de 2 Coríntios, capítulo 11. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. E ele dizia lá em Gálatas 6,17, Gálatas capítulo 6, versículo 17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele trazia no corpo as marcas de dor, as marcas de perseguição de Cristo. Ele não trazia as marcas do pecado, nem as marcas do mundo, criadas pelo homem, mas as marcas do amor de Deus. Paulo, ele lembra a Timóteo a sua luta, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variedades de perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ah, irmãos, nós vimos também, povo de Deus, o relato do escritor aos Hebreus, mostrando os heróis da fé, mostrando quem são os homens dignos, aqueles que seguiu a Jesus de verdade, de todo o coração, como foi o comportamento deles. Em Hebreus 11, 35 a 38, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Hebreus 11, 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram a peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Hebreus 11, 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, errantes pelas covas, errantes pelos antros da terra. Quantas vezes são anunciados, são falados, ou são faladas, né, mensagens, são publicadas mensagens que o povo de Deus só tem vitória, só tem sucesso, só tem grandeza. Meus amados irmãos, igreja querida, para alcançar a coroa, para alcançar a vitória, para alcançar a bênção, primeiramente, passa pelo sofrimento. É o que nós encontramos aqui. E é um sofrimento voluntário, por amor. Sofrimento voluntário lembra a história de um grande explorador irlandês, o Sr. Ernest Shackleton. O Sr. Ernest Shackleton, grande explorador irlandês. Ele, certa vez colocou no jornal, no século XIX, ele colocou no jornal, precisa-se, né, de loucos, precisa-se de loucos. E nesse jornal, após esse tema, precisa-se de loucos, ele pôs: precisa-se de homens para uma viagem arriscada, salário pequeno,
frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso. E olha que surpresa enorme, quando o número de voluntários foi muito grande. Bastante voluntários apareceram atendendo aquele chamado, um chamado voluntário. Assim os pregadores, os ministros, os obreiros, os missionários, os servos de Deus, o povo de Deus, por amor, se arriscam, por amor a Jesus, por amor ao Pai, ao reino do Pai, se entregam por Ele. Porque o povo de Deus é constrangido pelo amor de Cristo. E nós sabemos que o naufrágio, a luta vem, e muitas vezes vem pelo lado de dentro do navio, do barco. A água que faz naufragar o barco é a água que nasce dentro dele. Assim a heresia, muitas vezes a maldade, a traição, a perseguição nasce no meio do povo, do próprio povo do servo de Deus, como aconteceu com os judeus perseguindo a Paulo. Mas Paulo tinha uma missão para executar, vamos lembrar, não esqueçamos. Por isso, ele tinha combustível para não parar. Combustível do amor, da fé, do poder do Espírito Santo na vida dele. A primeira lição que nós encontramos na vida de Paulo, que ele era um homem de dor, um homem sofredor. Mas não podemos parar só nisso. Nós encontramos nesse texto, nós lemos que nós vimos que Paulo era um homem vitorioso, um homem de vitória, porque o Senhor tinha um propósito para a vida dele. O ministério que ele tinha com Deus não podia parar. Ele foi cercado, ele foi apoiado pelos irmãos, pelos discípulos, cheio de amor, cheio de atenção por ele, revelando o grande amor da igreja pelo seu líder. Rodearam-no para apoiá-lo, para ajudá-lo. E nós vimos, amados irmãos, que houve uma cura, uma repercussão enorme, porque houve ali um sobrenatural de Deus em favor de Paulo. Sua recuperação, a intervenção divina foi da cura. E ele voltou para a cidade para continuar o seu ministério, porque a obra não podia parar. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Sua missão continuou, ele não podia parar. Sua missão era proclamar a vida eterna, era ensinar, era continuar discipulando o seu povo. Foi para Derbe levar as boas novas, as boas notícias para a cidade de Derbe. Paulo tinha uma missão a executar, por isso tinha combustível para não parar. Devemos lembrar disso. Como está seu combustível, meu irmão? Como está a sua emoção, sua razão? Como está a sua motivação? A intensidade da obra do Senhor, no ministério de Deus? Como está a sua alegria? O seu entusiasmo em pregar, em cantar, em orar, em frequentar a casa do Senhor? Como está? O sofrimento fez parar? A dificuldade fez você parar? Nós vimos que nesse caso Paulo teve vários sofrimentos, tipos de sofrimentos terríveis, e não só ele, mas outros obreiros, outros servos, outros discípulos, mas não deixaram de realizar a obra do Senhor. Então nós vimos que Paulo teve uma vida vitoriosa, uma vida vitoriosa. Ele continuou evangelizando, discipulando, motivando e mobilizando a igreja. Por isso devemos fazer isso. Devemos lembrar que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, nem tribulação, nem angústia, nem tristeza, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade. E em Cristo somos mais que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Nesse texto que nós terminamos de ler, vimos aqui Paulo sendo cuidado pela igreja, apoiado. É o amor de Cristo sendo colocado em prática. E vimos também o terceiro ponto, a terceira marca nessa história
extraordinária do apóstolo Paulo. Nós aprendemos aqui a terceira lição. A primeira lição é que Paulo foi um homem sofredor. A segunda lição é que ele foi um homem vitorioso sobre a morte, sobre a dor, sobre a perseguição e vitorioso no ministério de pregar, de evangelizar, de anunciar as boas novas. E por último, meus irmãos, povo de Deus, meus amigos, por último, nós encontramos a grande lição do cuidado amoroso de Paulo, o cuidado pela igreja, pela noiva de Cristo, o cuidado pelo povo de Deus, a sua ação visitadora, o cuidado amoroso de Paulo. Como? Na sua ação visitadora, na sua ação fortalecedora, na sua ação animadora, discipuladora, solidificadora, na sua ação administradora. Sabe o que ele fez? Ele fortaleceu, orientou os discípulos e promoveu a organização da liderança, promoveu a eleição, a nomeação de presbíteros, para que os presbíteros pudessem presidir, ajudar a igreja, alimentar o rebanho, para o rebanho não ficar disperso pelos lobos, não ser disperso pelos caminhos do pecado, da maldade, e que a igreja não sucumbisse diante do sofrimento, da dor, da perseguição física, que era cruel, era muita tortura, muita dor, muita prisão, muito ultraje e muita morte. Então nós vimos que ele tinha um cuidado amoroso pela igreja. Seu cuidado amoroso pela igreja foi maravilhoso. Que o Senhor nos dê essa graça para mim, o pastor Bonifácio, para a liderança, que o Senhor dê essa graça para os obreiros do Senhor, para os servos do Senhor, você que é seguidor de Cristo, você que ama Jesus, que você tenha também esse amor pela igreja, em abençoar, em motivar, em ajudar e em organizar a igreja ser organizada com muita decência, com muita direção. E uma coisa que nos chama a atenção que Paulo fez no seu amor cuidador, é que ele prestou relatório das grandes bênçãos recebidas das mãos do Senhor. As bênçãos não são para ficarem escondidas, mas é para serem propagadas. Ele prestou relatório do que Deus operou. Ora, ele diz aqui, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé, a porta da salvação, da pregação do evangelho, não ficou restrita apenas aos judeus, mas os gentios receberam o evangelho porque as portas foram abertas pelo Senhor e permaneceram não pouco tempo com os discípulos para praticar o quê? A comunhão, o discipulado, o fortalecimento da igreja nova. E Paulo, ele promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, eleitos com jejum e oração. Muitas vezes nós queremos escolher liderança, mas do nosso jeito, da nossa forma, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, sem uma dedicação espiritual, mas Paulo nos ensina o seu amor, a sua dedicação pela igreja foi com oração, jejum e profundo amor pelo povo de Deus. Atitude de fazer o melhor. Paulo não podia parar, meus irmãos. Lembra que eu falei? Ele não podia parar, porque ele tinha uma missão para executar. Por isso ele tinha combustível para não parar. E o combustível era o amor de Jesus, a graça do Pai, o poder do Espírito Santo na vida dele. Sim, amada igreja, povo de Deus,
Que o exemplo motivador e amoroso do apóstolo Paulo sirva de grande referência para todos nós, da Igreja de Cristo nos tempos modernos. Que sejamos povo de coração missionário, coração dedicado na causa do Mestre. Que essa história se torna muito verdadeira para nós no sentido de ensinar-nos lições profundas do servo que sofre, do servo vitorioso, do servo cuidadoso pela Igreja do Senhor. Que assim vivamos para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da Igreja, o dono da Igreja, até que Ele venha arrebatá-la para estarmos para sempre com o Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você ouvir essa mensagem e que o Espírito Santo ilumine sua vida para você ser sempre uma bênção, um canal de vitória, de bênção nas mãos do Senhor, hoje e sempre. Amém. Um abraço do seu amigo pastor Bonifácio, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim da Vila Industrial. Eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica da Vila Industrial, na rua Sargiro Nakamura, 693, na cidade de São José dos Campos. Ali estamos reunindo presencialmente aos domingos, às 10 horas da manhã. Você, meu convidado, a estar conosco ali. Em nome de Jesus.